Pai do Senhor a todos. Tem mais um vídeo aqui sobre a Rússia, né? Analisando a Rússia, esse país icônico, né? Nós sabemos que a Rússia é o maior país do mundo, são mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. É o dobro do Brasil. Cabe dois Brasil lá dentro e ainda sobra espaço. É o maior país do mundo de longe. O segundo é o Canadá, que tem quase 10 milhões. E a Rússia tem uma história muito bonita, uma grande história, né? A Rússia é a mãe dos eslavos. A população europeia é dividida em três, né? Três ramos principais, que são latinos, que somos nós, portugueses, espanhóis, franceses, italianos. Tem os germânicos, Alemanha, Inglaterra, Noruega, Suécia e etc. E os eslavos, que é a parte oriental da Europa, Polônia, Tchecoslováquia, Ucrânia, a Sérvia e outros. E a Rússia é ali a mãe dos eslavos, né? O principal país eslavo. E não só são eslavos, porque o polonês e o russo são línguas parecidas, né? Assim como o português e o italiano, por exemplo, são línguas irmãs, né? Toda língua eslava ela tem um tronco único, né? E o russo é a principal dessas línguas. E esse país é grande, enorme, né? Se expandiu ali para o Oriente, a partir ali da Idade Média, enquanto a Europa, a partir do século XVI, expandiu para as Américas, África e Ásia, fazendo colônias ultramarítimas, né? Ou seja, do outro lado do oceano. A Rússia não, a Rússia se expandiu da mesma forma, porém terra. E chegou até o Japão quase, né? Até a China, até a América, pois o Alasca pertencia à Rússia, né? O Alasca era russo, os russos venderam o Alasca para os Estados Unidos. Então a Rússia é um grande país, de uma grande cultura, ou seja, é um país gigante, né? E como país gigante, também tem que ser gigante em todas as áreas, né? Na área militar, é o segundo maior fabricante de armas e vendedor de armas do mundo. Na área energética, né? Um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo. Na área econômica, não é um país rico, que nem a Alemanha, que nem a Inglaterra, mas é um país médio ali, né? E o que acontece? A Rússia, nós sabemos ali, teve o Império Russo, e em 1917 a Revolução Bolchevique, né? Onde derrubaram o Império, mataram o Imperador, a sua família, e os socialistas tomaram o poder na Rússia. E foi uma revolução ali estranha, né? Pois teve o apoio de uma parte da população, depois se arrependeram, foram enganados pelos socialistas, né? Depois deram um golpe dentro do golpe e tomaram o poder total para eles. Enrolar os camponeses, né? Iludir os camponeses, para os camponeses apoiar na causa, e depois que eles tomaram o poder, massacraram, literalmente, os socialistas lá, os comunistas, massacraram os camponeses. Literalmente, foi a maior matança de longe, uma das maiores matanças do mundo. Tomaram as terras, fizeram a maior carnificina, né? Depois a coisa assim, foi até a era stalinista, né? A área de trevas, né? Hitler perde Stalin é criança, né? No jardim de infância. Stalin foi o maior assassino da história, sem sombra de dúvida. Stalin e Mao Tse-tung da China, dois comunistas, foram os maiores assassinos da história. Hitler nem se compara, apesar de Hitler também ser o terceiro maior assassino da história, né? O século XX foi punk, viu? Conviveram os três maiores assassinos da história conviveram no mesmo tempo. Stalin na União Soviética, Mao Tse-tung na China e Hitler na Alemanha. Foi complicado o século XX. E o que acontece?
as coisas depois de Stalin maneirou, né? Deu uma maneirada. Os governantes ali não foi tão radical como Stalin, porém continua a mesma perseguição, mas não tão demoníaca, né? Como Stalin fazia. E o negócio foi empurrando com a barriga. Até que em 89 tivemos ali a queda do Muro de Berlim, que foi icônico, né? Quando o Muro de Berlim caiu, foi efeito dominó, né? A própria União Soviética caiu também. Mas não foi, a União Soviética não caiu por causa do Muro de Berlim. Ali foi a gota d'água, né? O caldeirão já estava cheio já. E a gota d'água ali foi a queda do Muro de Berlim, aí os protestos e o povo na Polônia, na Hungria, na Romênia, na Bulgária. O regime comunista foi caindo um por um até chegar na Rússia, que era algo natural, e caiu, né? O regime comunista, graças a Deus. Em 1991, acabou-se a União Soviética. Aquelas repúblicas da União Soviética, que era o mesmo país, né? Se independeram, a Ucrânia, Lituânia, Letônia, Cazaquistão e a Rússia, que era uma das repúblicas da União Soviética. E a Rússia, que era o centro, continuou, né? Continuou sendo um país, porém todas aquelas repúblicas que eram co-irmãs com a Rússia se independeram. E a Rússia se tornou um país capitalista ali de transição, né? E ali no primeiro momento teve uma aproximação do Ocidente, dos Estados Unidos com a Rússia, com Boris Yeltsin, né? Meio folclórica, né? Mas teve ali uma aproximação. Até o ano 2000, quando assume Putin, né? Que foi sucessor de Boris Yeltsin, que o colocou no poder, foi padrinho político de Putin, né? Então nós vemos ali uma sucessão direta, né? Yeltsin de Gorbachev e Putin de Yeltsin. E quando Putin toma o poder, diferentemente de Yeltsin, Putin tinha essa visão da Rússia grande, né? Da Rússia como potência mundial, apesar que naquela época estava sofrendo, né, problemas econômicos, vários tipos de problemas, né? Até o seu exército não era mais o mesmo. Mas apesar desde a União Soviética, o exército russo não era mais o mesmo. O fim da União Soviética ali era um exército de fachada, né? Apesar de ser grande, poderoso, mas não era o que era, né? E Putin botou na cabeça ali um programa de governo de reedificar a Rússia, né? Recriar a grandeza da Rússia, né? E do ano 2000 até hoje, 22 anos, né, ele conseguiu. Boa parte dos seus planos ele conseguiu. A Rússia voltou a ser uma potência militar, voltou a exportar muito gás, petróleo, voltou a ser uma potência econômica, voltou a ser uma potência de influência ali dos vizinhos, né? Voltou a ser respeitada, entre aspas. E o que acontece com o Ocidente dos Estados Unidos? Eles não gostaram dessa reedificação da Rússia, né? Esse ressurgimento, vamos dizer, do Império Russo, né? Queriam que a Rússia sempre fosse pequena, né? Humilhada, não desenvolver a Rússia, né? Então o erro do Ocidente foi esse, foi desrespeitar a Rússia, né? Eu acho que a Rússia não é para ser desrespeitada, é para ser respeitada. Então esse foi o erro do Ocidente. O erro do Ocidente foi pegar e colocar o dedo na cara da Rússia, né? E dizer, vocês vão fazer o que nós queremos e acabou. E eu acho que esse é o erro do Ocidente quanto com a Rússia, né? Quando eu falo Ocidente, estou falando da União Europeia e dos Estados Unidos. A Rússia era para ser chamada junto do Ocidente, né? Era para ser respeitada e chamar, vem para cá, vamos conversar, vamos analisar quais são os seus problemas, quais são suas reivindicações e vamos chegar num acordo. Isso era para ser feito. Essa guerra aí da Ucrânia seria evitada se fosse feito isso. Mas não, mas o Ocidente, né, com sua mania aí de grandeza, né, de poder tudo e fazer tudo na hora que quer, eles colocam o dedo na Rússia, ó, cala a boca, nós vai expandir a OTAN, nós vai botar a OTAN nas suas fronteiras, você não vai ter direito de influenciar em nada, você não é nada, e sempre jogando a Rússia para ser contra, né? E o que acontece
que a Rússia não vai se submeter aos caprichos, né, que são verdadeiros caprichos do Ocidente, né? Não vai se submeter aos caprichos do Ocidente. E aconteceu a guerra da Ucrânia e vai piorar as coisas, né? A Rússia está cada vez mais se aliando com a China. A China é outro, né? No futuro vai ser o grande impasse, né? Com o Ocidente vai ser a China, das maiores potências do mundo. E é isso aí. Infelizmente, por exemplo, na guerra da Síria, né? O Assad, né? Que é o ditador lá da Síria, eu apoio totalmente Assad. Sem ele, a Síria entraria no caos. Principalmente os cristãos, né? Iam ser perseguidos e a Síria ia ser um país sem cristão, ia ser tudo se refugiar em outros países, pois a perseguição ia ser brutal. E Assad é o que segura, os cristãos apoiam totalmente Assad. Na guerra da Síria, que os rebeldes ali quase cercam Damasco, né? E a gente vê ali os soldados ali lutando. Eles não estavam lutando pelo ditador, estavam lutando pela própria vida. E se eles não retornassem com o controle da Síria, eles iam morrer. Porque os radicais, os extremistas, é que estavam tomando o poder, né? Haja visto o Estado Islâmico que dominou boa parte da Síria, né? Então a Rússia estava do lado certo, né? Nessa guerra ali da Síria. E Trump também ele não se envolveu muito na Síria, né? Fez bem, né? Não se envolveu bem, muito. Apoiou os curdos, que fez bem também, né? Foi uma política muito boa de Trump, apoiar os curdos da Síria. E a Síria tá voltando ao normal, né? Com o ditador e tudo, né? Eu acho que com ele é ruim, mas com ele seria muito pior. E aí a gente vê, né? Até Saddam Hussein, se a gente for analisar bem, tirou Saddam Hussein do poder. Será que o Iraque ficou melhor sem Saddam Hussein, né? O ditador. Apesar que o filho de Saddam Hussein era o demônio na terra, né? Mas inventaram aquela questão lá dos curdos. Ele estava atacando os curdos, etc., para invadir o Iraque. Mas a gente analisando, será que eram os curdos mesmo, né? Será que o motivo era os curdos? A gente vê aí Erdogan, agora o presidente da Turquia, massacrando os curdos na Turquia, porque os curdos estão ali, né? Entre a Turquia, Síria, Iraque e Irã. E Erdogan ali na guerra eterna da Turquia contra os curdos, não só dentro da Turquia, mas na Síria e no Iraque, invadindo o Iraque até e combatendo os curdos. E Erdogan está lá sentado nos palácios da Europa, tomando um vinho lá francês, nadando de boa. Ou seja, Erdogan pode, Saddam não pode. Saddam é maquiavélico, é ruim, é o escudo, olha o escudo. Agora Erdogan faz o mesmo que Saddam está fazendo e ele visita a Europa todo mês, tomando vinho francês lá em Paris, uísque lá em Londres, tá lá de boa na Alemanha e fazendo a mesma coisa que Saddam fazia. Ou seja, para uns vales e para uns vale, para outros não. Então a questão que eu vejo assim, o problema da Rússia foi o Ocidente. A guerra da Ucrânia foi o Ocidente que provocou. Se não fosse o Ocidente, essa guerra não teria acontecendo. E Putin falou uma coisa, para terminar o vídeo, Putin falou uma coisa interessante. O envio de armas do Ocidente, né? Existe 20 mil mercenários na Ucrânia hoje, 20 mil na Ucrânia hoje, 20 mil mercenários, muitos europeus, muitos americanos lá lutando, soldados lutando na Ucrânia e fornecendo armas para a Ucrânia. A Ucrânia está com um arsenal de armas aí nessa guerra que poucos países do mundo têm, de graça. E Putin falou, né? A morte de muita gente é causada por isso. Por exemplo, a cidade agora de Severodonetsk, né? Passou 7 semanas para cair. 7 semanas para cair. E caiu e saiu de Severodonetsk e de Lysychansk, né? Que é vizinha. Os ucranianos evacuaram. Por que não evacuaram antes, né? Já sabia que ia perder mesmo, né?
Por que não colocar ali um limite? Daqui vocês vão fazer um acordo, vamos fazer uma pausa aqui nessa guerra, né? Mas vamos lutar ali até morrer, até soldados ucranianos, 200 soldados ucranianos morrem todo dia. População, cidade sendo destruída. Sendo que os russos não vão parar, não vão parar. Severodonetsk que estava lá, os ucranianos defendendo a cidade. Os russos não iam parar e não era melhor ter evacuado antes do que morrer tanta gente, tanto soldado ucraniano? Colocasse uma trincheira mais lugares mais ali que realmente não seria conveniente a Rússia avançar, né? Fazer tipo um acordo, sei lá. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos, até mais. E quem chegou até o final, dê um joinha, se inscreva. Até mais.